de incentivo vão garantir a restauração de 5 prédios históricos aqui de Pelotas. O anúncio foi feito dentro da 26ª FenaDoce. Falando na feira, um espaço tem chamado a atenção dos visitantes com produtos regionais. Hoje foi dia de sessão ordinária no plenário. A gente mostra os assuntos que foram pauta nesta quinta-feira. Novo plano diretor da cidade volta a ser tema de uma audiência pública. A proposta foi do vereador Marcos Cunha, do PDT. Tem ainda, é claro, os detalhes da previsão do tempo. Continue com a gente que o Jornal da Câmara de especial aqui da 26ª FenaDoce já está no ar. Para você que acompanha a programação da TV Câmara. Pela 4ª vez consecutiva, a Feira da Agroindústria e Agricultura Familiar tem chamado a atenção de quem passa pelos corredores da 26ª FenaDoce. E nessa última semana a movimentação continua intensa por lá. As informações com o repórter Fernando Vargas. Nada de quindim bem casado ou brigadeiro. As atrações por aqui ficam por conta das geleias, sucos e doces típicos da região colonial de Pelotas. Tem chimia de morango e até de pimenta. Tudo encanta os visitantes da feira mais doce do país. Eu acho que é um comércio que tem que haver sempre, porque isso aqui é uma distração, é uma alegria para as pessoas terem aonde ir, né? Os produtos estão de primeira qualidade, muito bons. Todos os doces, as outras feirinha, como se diz, tá tudo muito bem. Dos doces e sucos ao artesanato. A Ellen, aqui na Feira de Agricultura Familiar, vai levar para casa o Sino dos Ventos. Explica para o pessoal de casa, Ellen, qual o significado desse artesanato? Esse artesanato significa harmonia e paz, e era uma vontade que eu tinha de ter um. E aí, quando eu passei aqui na banca de São Lourenço, né? E aí a moça disse, aí eu olhei ali para o lado, vi, né, o sino, aí eu digo, não, é hoje que eu vou levar, e o preço está muito bom mesmo. Além de todos esses sabores, quem passa por esse espaço também encontra linguiças, queijos e produtos para o chimarrão. A Daiane veio trabalhar com a erva mate pela primeira vez na feira, e os seus clientes já saem com mate feito na hora. Exatamente, o cliente só traz a cuia e a bomba, a gente monta o chimarrão, prepara para eles, a gente também disponibiliza água quente, que eles podem trazer também a sua térmica e sair aqui com o chimarrão pronto. Como é que é essa erva que vocês estão oferecendo? A gente é uma erva nativa, né? A gente tem moída grossa e tradicional, que fica ao gosto do cliente escolher qual de preferência dele o chimarrão. Essa é a 4ª vez em que a Feira da Agricultura Familiar é realizada na FenaDoce. De acordo com a organização do evento, as vendas já superaram a edição do ano passado e o número de expositores também aumentou. Aqui na FenaDoce é a 4ª edição. A primeira edição ela foi muito discreta, ela foi uma representação bem pequena no mezanino aqui na praça de alimentação. Até tinha uma certa dificuldade das pessoas visualizarem, mas já teve uma procura muito grande. No ano seguinte, então, a gente desceu. Também tinha uma representação de cerca de 20 bancas, né? E isso veio aumentando. Hoje nós estamos com 62 bancas da agricultura familiar, com os mais diversos produtos, né? Do queijo, doces, tem também o artesanato, tem flores. É extremamente gratificante para a gente que trabalhou com eles desde o início e para eles, porque eles também estão agregando valor ao produto, estão podendo mostrar o que fazem. O reconhecimento do conjunto arquitetônico de Pelotas como patrimônio material ganhou mais um incentivo. Ontem foi anunciado aqui dentro da 26ª FenaDoce que 5 prédios históricos da cidade vão ganhar restauração. Logo após Pelotas ser reconhecida nacionalmente como patrimônio cultural imaterial pela tradição doceira e material pelo conjunto histórico, foi anunciado na FenaDoce mais uma valorização à arquitetura pelotense. 4 prédios privados e o Castelo Simões Lopes, uma obra pública, vão ser reformados. Projetos culturais para buscar recursos privados via Lei de Incentivo à Cultura, via Lei Rouanet, para que a gente possa recuperar esse patrimônio.
A Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, o Clube Comercial de Pelotas, a Igreja do Porto e o Palacete Paissandu foram as construções escolhidas para o projeto com parceria de uma consultoria. É um projeto em função de todos os patrimônios da cidade. Então a gente começou com os que a gente achava que era mais viavelmente economicamente falando, né, e tecnicamente, porque tem muitos patrimônios ainda que podem ser trabalhados. A gente fez um levantamento de outros que também são tombados, que entraram na lista, e gostaríamos muito que eles se manifestassem e pudessem entrar nessa onda assim, de realmente iniciar seu processo de restauração, estabelecer um plano de uso e fazer com que esse patrimônio de Pelotas esteja efetivamente vivo. A Lei de Incentivo à Cultura dá a base do recurso para que a revitalização aconteça. Para nós do Governo do Estado é uma alegria voltarmos a Pelotas e vermos a pujança de uma feira que é importante, né? A cidade num ótimo momento, tendo sido declarada como patrimônio cultural brasileiro, né? Os vereadores Daniel Treziciak e o Luiz Henrique Viana, do PSDB, estiveram presentes na cerimônia. Então é muito bom participar, né? E a Câmara de Vereadores sempre tem participado e apoiado nessas iniciativas para que nós possamos cada vez mais desenvolver esse patrimônio maravilhoso que temos em Pelotas. A Catedral São Francisco de Paula já iniciou o processo de reforma. A verba do projeto vem de impostos de grandes empresas. Apenas a Igreja do Porto não é um prédio reconhecido como um patrimônio oficial do município, mas foi anunciado na cerimônia que até o fim deste ano o tombamento dele vai ser realizado. E o novo plano diretor da cidade voltou a ser pauta no Legislativo, dessa vez em uma audiência pública. A proposta foi do vereador Marcos Cunha, do PDT. Com a presença de profissionais e especialistas das áreas de arquitetura e engenharia, o encontro discutiu alguns pontos do terceiro plano diretor de Pelotas, com foco no direito ao sol. Uma proposta que quer impedir as novas construções de obstruir a luminosidade solar nas casas. De acordo com essa mestra em arquitetura e urbanismo, o novo plano diretor é mais preocupante que o anterior. É a questão dos recuos, né? Eu acho que é uma das coisas que pode ser melhoradas, né? O segundo plano ele trabalhava com uma relação para cálculo de recuos que levava em consideração testada de lote, testada e profundidade do lote. O terceiro plano, quando trata de alturas maiores que 10 metros, ele utiliza uma relação de cálculo de recuo que leva em consideração a altura, e ela não é tão eficaz como a que era do segundo plano diretor. Então, eu acho que esse seria um dos maiores problemas do terceiro plano. Para o proponente, vereador Marcos Cunha, a audiência foi importante, pois realizou uma reflexão sobre a necessidade da destinação de horas de insolação nas residências da cidade. É uma questão de saúde pública, porque muitas bactérias se propagam exatamente pela falta de incidência solar. Pelotas é uma das cidades mais úmidas que nós temos na região, 80% de umidade relativa do ar é a média. Nós temos aí períodos de mais, de menos, mas a média anual é 80% de umidade. Então é uma cidade que precisa de sol, mais do que outras cidades inclusive. Para isso nós temos que garantir, através de estudos de impacto de vizinhança, que incluam o elemento sombreamento. Isso quer dizer que, mais do que saber se a altura tem que ser 10 metros do prédio, 19 metros, 20 metros, mais do que isso é saber, na verdade, qual é que vai ser o impacto de sombreamento daquela construção. Se eu tenho um terreno muito grande, talvez eu possa construir até acima de 25, 30 metros, por que não? Diante dos problemas encontrados no novo plano, o vereador destacou os novos encaminhamentos tirados no debate. Então, eu vou propor que a gente utilize o critério de caminhos de sombra para a análise do impacto de vizinhança na hora de liberar a construção de um determinado prédio. O plano diretor 3, ele piorou a situação com relação à garantia do direito ao sol. Então, nós vamos propor também que se retorne aos critérios do segundo plano diretor com relação aos recursos. Essas duas medidas, nós estaremos avançando bastante na nossa cidade. E o Jornal da Câmara Especial aqui da 26ª FenaDoce vai para um rápido intervalo. Mas não saia daí que no próximo bloco a gente mostra o que foi pauta no Legislativo na sessão ordinária desta quinta-feira e ainda os detalhes da previsão do tempo. Continue com a gente.
O SEAD Planeta Vivo é uma ONG sem fins lucrativos de utilidade pública. Coleta e recuperação de materiais eletrônicos sem utilidade, como televisores, computadores, celulares, eletrodomésticos e câmeras fotográficas. Depois de recuperado, o equipamento é parcialmente doado a diferentes entidades. O lixo eletrônico pode ser entregue numa das ações do SEAD, nos bairros ou na sede, que fica na Rua Lobo da Costa, número 1274. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. O SEAD Planeta Vivo é uma ONG sem fins lucrativos de utilidade pública. Coleta e recuperação de materiais eletrônicos sem utilidade, como televisores, computadores, celulares, eletrodomésticos e câmeras fotográficas. Depois de recuperado, o equipamento é parcialmente doado a diferentes entidades. O lixo eletrônico pode ser entregue numa das ações do SEAD, nos bairros ou na sede, que fica na Rua Lobo da Costa, número 1274. De volta com o Jornal da Câmara. E hoje foi dia de sessão ordinária no plenário. Confira agora os assuntos que foram pauta no Legislativo no resumo da sessão. O petista Marcos Ferreira retomou a cobrança sobre a instauração de uma CPI. O vereador convocou os demais colegas que estão achando que é um fato eleitoreiro para criar a CPI após as eleições. Disse que essa é a postura que o povo espera da Câmara. Nós deveremos todos nos debruçarmos e fazermos esta CPI que a população espera da nossa cidade, que a população espera da nossa casa. Mas para fazer a CPI, nós precisamos, sim, termos as 7 assinaturas, e nós não temos as 7 assinaturas. Então, para termos a CPI, e aí foi quando eu tive a ideia de manifestar, vendo as falas que aconteceu aqui ontem inicialmente do presidente, Sua Excelência, o vereador Fabrício, que é o líder, acusando que a CPI era uma CPI eleitoral que queria atacar a candidatura do pré-candidato Eduardo Leite
ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Digo, se o problema é esse, então eu, para mim, e quero dizer aqui, para deixar bem claro, porque estou falando das claras, não falei com o meu partido, não falei com o vereador Ivan, tomei para mim esta proposta, que no meu entender, minimamente, agora, bota no compromisso os parlamentares aqui desta casa. Por quê? Porque se o problema era a eleição, vamos fazer pós-eleição, mas vamos fazer. É melhor fazer pós-eleição, então, e fazer a CPI do que não fazer, porque se não fizer a CPI depois, aí temos todo o direito de saber que tem algo sim. Depois foi a vez de Ivan Duarte, também do Partido dos Trabalhadores, defender a importância da comissão. Ele disse que irá estudar a possibilidade levantada pelo colega de partido e manteve o prazo de assinaturas até a próxima terça-feira, dia 19. O vereador Marcola, então, tomou a iniciativa de endossar essa linha. Após isso, ele foi falar comigo ali e eu disse, olha, Marcola, eu gostaria que tu tivesse colocado essa posição amanhã, porque eu tinha dado um prazo até hoje para a gente fechar essa possibilidade das 7 assinaturas para a CPI acontecer agora. Né? De tarde, o Diário Popular me ligou e eu esclareci essa situação. Dizendo, não, o vereador não falou comigo, né? E eu, por enquanto, continuo com a minha posição de amanhã fechar. Eu ainda tenho expectativa de conversar com alguns vereadores, mantenho, e agora vou ampliar o prazo. Se depender de mim, nem hoje eu vou decidir. Eu quero examinar, eu quero conversar mais. Até porque o jornal de hoje traz notícias de vereadores que não vão assinar, nem agora nem depois. E eu quero esclarecer tudo isso, antes de tomar uma decisão minha. Né? O vereador Marcola, mas aí agora é comentários, teriam me dito assim, não, o vereador vai retirar a assinatura. Olha, para mim não falou que vai retirar nada. Né? Apenas ele acha, concordando com o líder do PTB, lá o vereador do PSD, né? O vereador líder do governo, o vereador Fabrício, que adiariam então para após as eleições. Essa é a posição que o vereador Marcola externou aqui, uma atitude individual, assim como uma atitude individual minha, pedir para esperar mais. É isso que está colocado. Então, o que me parece, hoje, concretamente, pelo que se tem, é que vai sair a CPI. Vai sair. Ou ela sai agora, na minha expectativa, existe a possibilidade de um assinar, ou ela sai depois. Mas as 7 assinaturas, me parece que, pela palavra, pelo menos pelas manifestações, já tem 7 assinaturas. Zilda Birkle, do PSB, foi à tribuna para informar que esteve ontem com o secretário municipal de Serviços Urbanos na Vila Princesa, mostrando os problemas, e agradeceu toda a equipe pelo atendimento prestado. Em seguida, foi a vez do vereador Salvador Ribeiro, do MDB. Ele falou do projeto de criação de uma delegacia especializada no atendimento à terceira idade e recordou o pedido de criação do Fundo Municipal do Idoso, necessário para o Conselho Municipal do Idoso. Em relação à CPI, disse que está avaliando o momento para a instalação de uma comissão. Já o pedetista Marcos Cunha também trouxe resultados de uma pesquisa de um setor de arquitetura da Universidade Federal de Pelotas, divulgada em um jornal da cidade, em que traz problemas encontrados pelos idosos em Pelotas. Segundo o vereador, a administração precisa fazer melhorias em infraestruturas como calçadas, bancos, pisos e elevadas. Também trouxe um protesto sobre a questão da retirada da gratuidade no transporte público antes dos 65 anos. E agora, a gente fala de tempo. Quem passeia aqui pelos corredores da 26ª FenaDoce deve se agasalhar. Nesse momento, os termômetros marcam 8 graus e, de acordo com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, a máxima não passou dos 11. Isso por causa da atuação de uma massa de ar seco e frio que continua sobre o estado. Confira se esse friozinho vai continuar amanhã na previsão do tempo.
A previsão do tempo para esta sexta-feira é de bastante frio em Pelotas. O dia deve ser ensolarado, mas as temperaturas seguem baixas. A temperatura mínima deve ficar na casa dos 2 graus e a máxima ao redor de 12 graus. E o Jornal da Câmara, diretamente aqui da 26ª FENADOCE, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Perdeu? Eu quero rever nosso telejornal? Nossa reprise é a partir das 10 horas da noite. Mais informações também nas nossas redes sociais. Para você, uma ótima noite e até amanhã.